Bom, vamos fazer mais uma gravação rápida aqui, explicando um pouquinho sobre o for, né? O for, ele é uma estrutura de iteração, ou seja, ele irá percorrer algo que pode ser iterável. Se pensarmos numa lista, podemos, por exemplo, ter 5 elementos dentro de uma lista. Logo, o for irá percorrer esses 5 elementos. Se pensarmos numa range de número, por exemplo, de 0 a 10, ele irá percorrer cada um dos números de 0 a 9, ou seja, 10 números. Vamos ver as formas mais comuns de se utilizar o for. Então, eu vou comentar isso aqui de cima para a gente poder entender o que está escrito aqui. Então, para um i dentro de uma range de 5 números, faça. Lembrando, o range ele funciona assim, né? É o inicial, o final e o passo. Então, basicamente, quando eu não coloco nada, é como se ele estivesse simplesmente enxergando só esses 5 aqui. Ou seja, eu vou de 0 até 5, lembrando que a esquerda é inclusiva e a direita é exclusivo. Então, o 0 conta e o 5 não. Então, acaba saindo certo para nossa cabeça, né? Porque se eu falasse uma range de 5 e fosse de 0 até o 5, incluindo 5, seriam 6 números. Mas quando eu falo uma range de 5, eu estou querendo dizer 5 números, 0, 1, 2, 3 e 4, com um passo de 1, que eu também poderia modificar, tá? Mas a gente não precisa no dia a dia, a gente pode fazer essa modificação dentro do programa também. Então, eu vou printar, por exemplo, a palavra sim. E vamos ver o que vai acontecer? Olha lá, eu acabei printando sim 5 vezes. Por quê? Eu falei para i numa range de 5, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, print sim. E aí ele fez, desculpa, 0, 1, 2, 3, 4, sim. Então ele repetiu isso 5 vezes. Uma mais 4. Porém, não necessariamente eu vou fazer desse jeito. Por quê? Porque a gente pode querer usar o i para alguma coisa. Então, se eu quisesse, eu poderia tratar dessa forma aqui, ó. Para i numa range de 5, print linha tal, tal, com o i. Ou seja, se eu printo isso daqui agora, ele vai me falar linha 0, linha 1, linha 2, 3 e 4, pois ele indica o índice que é composto pelo i. O i que é justamente quem percorre a range de 5 números. Olhando aqui um exemplo abaixo, podemos também ter um for percorrendo não um número, mas uma lista, pois a lista também é um objeto iterable, ou seja, iterável. Por exemplo, vamos criar uma lista de exemplos com os valores 1, 2, A, B, C e D. Então, e aqui eu poderia chamar de i, mas eu vou chamar de item só para a gente diferenciar. Então, para cada item dentro da lista, lista exemplo. Ou seja, a lista, ela também é um objeto iterable, ou seja, eu consigo percorrer ele numa sequência, começando pelo primeiro elemento e terminando pelo último. Então, eu vou percorrer essa sequência. E aí, assim como no range eu armazenava todo o range de números 1 a 1 no i, ou seja, no primeiro laço o i valia 0, no segundo laço o i valia 1, no terceiro ciclo do laço o i valia 2, 3 e no último ciclo do laço o i vale 4. Então, este item aqui, ele vai valer 1, 2, A, B, C e depois D. Lembrando, aqui eu não vou mais querer printar o i, e sim o item, pois ele quem está aqui agora, e não o izinho. Então, para item dentro da lista de exemplos, aqui eu estou atribuindo ao item, a cada iteração, o valor atual da lista, começando pelo primeiro valor, até o último. Então, se eu printar isso daqui, pum, ele vai me mostrar aqui, ó, 1, 2, A, B, C e D. Lembrando, isso não é tudo de uma vez, é a cada laço que isso acontece. Então, se eu chegasse aqui e falasse o seguinte, por exemplo, linha do item e colocasse aqui o item logo à frente, nós veríamos que eu teria várias vezes a mensagem linha do item. Por quê? Porque ele repete várias vezes esse laço.
Esse método é interessante quando temos uma única lista, pois é mais ágil do que fazer, por exemplo, desta forma aqui, ó. Vamos copiar isso daqui e analisar. Aqui. Então, eu vou comentar agora esse for, e aí a gente vai executar ele de uma outra forma, como por exemplo, para um item dentro da range, e aí eu pegaria o comprimento, ou seja, o len da lista exemplo, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. E aí eu vou printar, então vamos colocar dois pontos aqui, e printar a lista exemplo com o índice item. Por quê? Porque agora o item ele vai valer, na verdade, o que era o nosso izinho. Então vamos usar izinho só para a gente pensar. Por quê? Ele não vai mais ter o valor de 1, 2, A, B, C e D, e sim 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então quando eu printar isso daqui, ó, ele vai me printar os índices correspondentes ao índice 0, 1, 2, 3, 4 e 5 da lista exemplo. É como se eu estivesse fazendo isso daqui. 0, depois 1, depois 2, 3, 4 e por fim 5, certo? Passando aqui para um próximo exemplo, temos ainda um terceiro método de salvar tanto o índice como o valor da lista. Lembrando que isso daqui poderia ter sido feito diretamente dessa forma, mas a gente pode misturar esses dois caras, fazendo o seguinte, salvando tanto o item quanto o izinho. Então, para cada item dentro da lista exemplo, enumere salvando em i. Fica estranha essa leitura, né? Mas é basicamente o seguinte, ele está pegando os itens da lista exemplo e salvando aqui na variável item. Enquanto também, por causa da função enumerate, ele enumera, cada passo que ele vai dando, salvando aonde? Na variável i. Então, se eu printar isso daqui, ó, vamos rodar. Se eu printar, eu vou ter, vamos colocar aqui para a gente identificar o índice e o item. Então, índice 0 e o item é o 1. Índice 1, o item é o 2. Índice 2, item A. Índice 3, item B. Índice 4, item C. Que ele está fazendo isso daqui, ó. Índice 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? É exatamente a mesma coisa. Então, eu consigo salvar essas duas informações, que seria útil se eu tivesse mais de uma lista. Então, eu poderia, por exemplo, falar assim, ó, lista 2, índice, izinho. Então, eu estaria, se eu tivesse essa lista 2, eu estaria imprimindo também ela na mesma ordem da lista exemplo aqui de cima, certo? Por quê? Porque agora eu tenho o índice. Poderia também, ao invés de ter usado o enumerate, simplesmente ter feito lista exemplo com o izinho também. Então, aqui ficaria, ao invés de item, ficaria lista exemplo com o izinho também. Opa, o izinho também. Então, eu poderia fazer da outra forma se eu achasse mais simples. Mas se eu já tivesse começado fazendo desse jeito, e aí surgisse uma nova lista, do jeito que nós vimos aqui, salvando no item, e aí surgisse uma nova lista, eu não precisaria trocar todos os valores da minha variável. Era só eu utilizar o enumerate e salvar aqui dentro do izinho para corresponder ao índice que eu estou percorrendo. Então, aqui conseguimos salvar tanto no índice quanto o item da lista, certo? E aí é onde a gente entra numa parte mais complexa do for. Então, vamos dar uma pausa, respira, bebe uma água, agradece aí a alguém que você tenha fé ou simplesmente medite um pouco, pois o List Comprehension ele já é uma nova forma de for, onde a gente consegue jogar várias informações dentro de uma única linha, sem mesmo ter que ter algo dentro do for. Então, vamos tomar um tempinho e aí a gente continua.